Hoje você vai descobrir por que Exu foi chamado de diabo, quem se beneficiou dessa mentira e como essa distorção histórica moldou séculos de medo, repressão e silêncio. Esta é a história proibida, abafada, fragmentada e rearranjada para destruir o espírito de um povo. E é também a reconstrução de uma verdade que sempre tentou sobreviver por trás da perseguição religiosa. Cada palavra que você ouvir agora foi desenhada para confrontar crenças impostas, revelar interesses escondidos e devolver a Exu o que lhe foi arrancado: respeito, dignidade e sentido. Para muitos, Exu sempre foi apresentado como uma sombra perigosa, um nome proibido, uma força a ser evitada. No entanto, essa imagem nunca foi criada pelas tradições que veneram Exu, e sim por mãos que precisavam controlar, dominar e recalcar aquilo que não compreendiam. A origem do mito não nasceu dentro da Umbanda e nem dentro do Candomblé. Nasceu do choque entre mundos, do encontro violento entre culturas e da necessidade política de destruir símbolos espirituais de resistência. Nesta introdução, você já começa a entender o cerne desta narrativa. Se Exu foi transformado em diabo, não foi por natureza, foi por estratégia. Imagine uma sociedade inteira condicionada a temer aquilo que representa liberdade, movimento, vitalidade e comunicação. Imagine séculos de doutrinação impondo a ideia de que o diferente é maligno, que a ancestralidade africana é perigosa, que tudo que foge do padrão dominante precisa ser apagado. O objetivo deste vídeo é romper esse ciclo, arrancar as raízes desse equívoco e reposicionar Exu no lugar de força e sabedoria que sempre lhe pertenceu. Você vai caminhar pelas origens desse estigma, entender o raciocínio distorcido que o criou e enxergar a força ancestral que nenhuma perseguição conseguiu apagar. A partir de agora, cada minuto que você permanece aqui desfaz um elo da corrente que mantinha Exu aprisionado em um papel que nunca foi seu. Você vai perceber como o rótulo de diabo foi uma arma de controle e como essa arma foi usada para quebrar espiritualidades inteiras. O impacto dessa descoberta não está apenas no esclarecimento histórico, mas na libertação emocional que ela provoca em quem cresceu ouvindo que não deveria pronunciar o nome de Exu. Esta introdução prepara o terreno para algo ainda mais profundo. Entender como nasceu o medo e, principalmente, por que chegou a hora de superá-lo. O medo associado a Exu jamais surgiu dentro das tradições africanas ou afro-brasileiras. Ele não nasceu de vivências espirituais, nem da relação entre médiuns e entidades, nem da experiência de quem cultuava Exu como força vital, guardião e intermediário. Esse medo foi construído fora do terreiro, longe dos rituais, distante de qualquer compreensão simbólica. Para entender por que Exu foi rotulado como maligno, é essencial voltar antes da Umbanda, antes do Brasil e antes do contato religioso que conhecemos hoje. É preciso observar quem criou a lente que distorceu tudo o que encontrou pela frente. As sociedades europeias que chegaram ao continente africano vinham carregadas de uma visão religiosa que dividia o mundo em dois polos absolutos: o bem e o mal. Essa estrutura rígida, enraizada em doutrinas que valorizavam a renúncia, a obediência e a negação do corpo, condicionava qualquer povo que seguisse outros caminhos espirituais a ser considerado inferior, perigoso ou pecaminoso. Não havia espaço para múltiplos significados, para complexidade simbólica, para forças que representavam tanto a criação quanto o movimento. A espiritualidade africana era plural, múltipla, expressiva e profundamente ligada ao ciclo da vida. A europeia que chegava para dominar era reducionista e autoritária. Quando os colonizadores se depararam com Exu, eles não viram um mensageiro, um guardião, um regulador de caminhos ou uma força de comunicação. Eles viram aquilo que já estavam condicionados a ver: ameaça. A associação imediata com o diabo não nasceu de Exu, nasceu do medo daqueles que observavam sem compreender. O olhar europeu não reconhecia a linguagem simbólica africana. Para eles, tudo o que envolvia movimento, corpo, dança, ritmo, sexualidade, vitalidade e espontaneidade era tratado como suspeito. A força de Exu, que na cultura africana representava equilíbrio entre mundos, tornou-se no discurso dos invasores o oposto daquilo que era em sua origem.
Essa incapacidade de compreender não era inocente. Demonizar o que não se entendia era uma estratégia de poder. Os colonizadores precisavam justificar a dominação espiritual e cultural, e a forma mais simples de destruir uma fé é demonizar seus símbolos mais importantes. Exu era uma entidade que media caminhos, que conectava o humano ao sagrado, que representava força, inteligência, comunicação e movimento. Para destruir a resistência espiritual africana, era necessário atingir o coração simbólico dessa estrutura. Assim surgiu a narrativa de que Exu seria maligno, não porque isso existisse no culto original, mas porque esse rótulo facilitava o controle das pessoas. Essa marca atravessou o oceano presa às ideias do colonizador. E quando chegou ao Brasil, encontrou um solo já preparado para absorver qualquer justificativa que favorecesse a repressão de povos escravizados. O medo não foi ensinado pelos ancestrais africanos. Foi ensinado pelos invasores. A criminalização de Exu, assim como a criminalização de toda a espiritualidade de matriz africana, foi um processo político, social e religioso, criado para enfraquecer identidades, desarticular forças espirituais e apagar histórias inteiras. Ao entender isso, torna-se impossível manter a crença de que o medo de Exu tem alguma origem espiritual. Ele não tem. Ele foi construído como arma. Esse processo moldou não apenas a visão dos europeus, mas o imaginário brasileiro durante séculos. Mesmo pessoas que nada sabiam sobre Exu, que jamais entraram em um terreiro, que nunca presenciaram um ritual, foram ensinadas a temer aquilo que nunca conheceram. O medo tornou-se cultural, herdado, repetido e reforçado por instituições que tinham interesse em manter esse distanciamento. A associação entre Exu e o mal não revela nada sobre Exu, mas revela tudo sobre a sociedade que construiu essa interpretação. Ao compreender essa origem, o espectador começa a romper com a ideia de que o medo é natural. O medo é aprendido, e tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. Para compreender como Exu foi associado ao diabo, é necessário reconstruir o momento exato em que o olhar europeu entrou em choque com as tradições africanas. Esse encontro não foi pacífico, nem curioso, nem respeitoso. Foi um olhar condicionado, carregado de medo, incompreensão e julgamento. O europeu que pisou no solo africano não chegou disposto a aprender, chegou pronto para classificar. Não buscou diálogo, buscou domínio. E diante da figura de Exu, observada através de valores morais rígidos, o choque foi imediato. Nada do que viam fazia sentido dentro da doutrina que carregavam. Quanto menos compreendiam, mais condenavam. E esse instante, esse primeiro olhar contaminado, foi suficiente para criar séculos de distorção. O europeu vinha de uma tradição religiosa que identificava o sagrado na ausência de corpo, na negação do prazer e na eliminação de expressões consideradas mundanas. Ao ver rituais africanos marcados por dança, ritmo, movimento e energia vital, o espanto foi automático. Exu, representado em diferentes formas simbólicas, muitas vezes associado ao falo, à fertilidade e ao impulso criador, era para eles a encarnação de tudo que deveriam rejeitar. Eles não entendiam que esses símbolos não representavam pecado, mas vida. Não representavam libertinagem, mas potência criadora. Não representavam descontrole, mas equilíbrio ancestral. O que para as tradições africanas era natural e sagrado, para os colonizadores parecia profano e ameaçador. Ao se depararem com essas representações, os europeus não se dedicaram a compreender o sentido espiritual delas. Não perguntaram o que significava cada elemento, não buscaram tradução cultural e não tentaram interpretar os símbolos através da perspectiva do povo que os cultuava. Eles simplesmente encaixaram tudo no único sistema de significados que conheciam. Como não havia equivalência entre a figura de Exu e nenhum conceito cristão de pureza, imediatamente atribuíram ao que percebiam o rótulo mais forte que possuíam: diabo. Não foi uma análise, foi um reflexo condicionado. Eles não viram Exu, viram o espelho de suas próprias crenças e medos. Esse processo de demonização não decorreu de uma característica de Exu.
mas da incapacidade dos colonizadores de enxergarem além da própria doutrina. Eles projetaram no desconhecido tudo aquilo que reprimiam: sensualidade, vitalidade, liberdade, criatividade e ação. Exu era o oposto do ideal religioso que carregavam, e isso gerava desconforto. Para eliminar a sensação de ameaça, recorreram à interpretação mais conveniente para justificar rejeição e controle. Ao nomear Exu como maligno, criaram uma barreira que impedia qualquer tentativa de entendimento posterior. Se era o diabo, não precisava ser estudado, não podia ser respeitado, não deveria ser preservado. Era assim que se facilitava o domínio espiritual e cultural. Essa primeira visão distorcida continuou sendo repetida e reforçada geração após geração, tanto na Europa quanto nas colônias. O impacto desse olhar equivocado continuou ecoando ao longo dos séculos, moldando a forma como Exu seria visto em terras brasileiras muito antes de qualquer pessoa ter contato real com a entidade. A imagem de Exu chegou ao Brasil já corrompida, carregada de mal-entendidos, medo e preconceitos que não pertenciam à sua natureza. E justamente por isso, quando se espalhou entre povos que jamais viram um ritual africano original, tornou-se ainda mais fácil distorcer, manipular e criminalizar aquilo que os europeus haviam decidido interpretar de maneira equivocada. Compreender esse primeiro encontro é essencial para desfazer o mito. Não foi Exu que mudou. Não foi Exu que se apresentou como maligno. Não foi Exu que escolheu essa narrativa. Foi o olhar estrangeiro que, incapaz de reconhecer a profundidade de uma espiritualidade vibrante, lançou sobre ela o peso de suas próprias sombras. Quando entendemos que a demonização de Exu começou nesse choque cultural, e não em sua essência, abrimos espaço para recuperar aquilo que foi roubado. O verdadeiro significado de sua presença, sua força simbólica e seu papel como guardião. Essa história mostra que o erro não estava na entidade, mas em quem se recusou a enxergar. Para compreender por que Exu foi reduzido ao papel de diabo, é necessário observar não apenas o choque cultural, mas o interesse político que se escondeu por trás dessa narrativa. A demonização de Exu não foi um acidente histórico, não foi um equívoco inocente, não foi apenas fruto da ignorância religiosa europeia. Foi uma estratégia calculada, uma ferramenta de controle, uma decisão consciente de enfraquecer o que sustentava espiritualmente os povos africanos. Exu não foi rotulado como mal porque representava perigo espiritual. Foi rotulado como mal porque representava força. E força é tudo o que um sistema de dominação tenta esmagar. No contexto da colonização, destruir símbolos era tão importante quanto dominar territórios. As autoridades europeias sabiam que não bastava impor trabalho forçado, castigos, violência e leis. Era preciso quebrar aquilo que dava identidade, dignidade e esperança aos povos que desejavam controlar. E nas culturas africanas, Exu ocupava um papel central. Não era apenas uma entidade, era um mediador de caminhos, um mensageiro entre mundos, um regulador de movimento e equilíbrio. Era o ponto de conexão que mantinha viva a relação entre comunidade, ancestralidade e espiritualidade. Enquanto essa conexão existisse, havia resistência. Para destruir a resistência, era necessário atingir a raiz. Rotular Exu como diabo atendia exatamente a esse objetivo. Ao criar medo, afastava-se o povo de sua própria força. Ao impor culpa, enfraquecia-se o vínculo espiritual. Ao associar Exu à maldade, desarticulava-se a estrutura simbólica que mantinha coeso o tecido cultural africano. O colonizador entendia que se destruísse os pontos de equilíbrio espiritual, o corpo seria domado com mais facilidade. Era muito mais simples dominar um povo desprovido de símbolos do que um povo conectado aos seus guardiões. Essa percepção tornou a demonização de Exu uma ferramenta direta de manutenção do poder. Com o passar do tempo, essa narrativa se institucionalizou. Missionários, autoridades civis e elites coloniais reforçaram a ideia de que tudo o que era africano precisava ser combatido. Exu se tornou alvo constante porque era um dos símbolos mais fortes de autonomia espiritual. Não havia interesse em permitir que a população escravizada mantivesse rituais que fortaleciam sua identidade. Ao transformar Exu em inimigo, o colonizador conseguia justificar perseguições, proibições, condenações e punições.
A mentira se tornou política oficial, impregnando discursos religiosos e políticos que repetiam a mesma acusação sem compreender sua origem. Essa estratégia continuou no Brasil por séculos. Mesmo após a abolição, o estigma permaneceu. A criminalização das práticas afro-religiosas, a repressão policial a terreiros e a perseguição a comunidades de culto não nasceram da experiência espiritual brasileira. Nasceram da herança colonial que insistia em manter o controle sobre corpos, crenças e territórios simbólicos. Exu era perigoso para esse sistema porque representava liberdade, representava autonomia, representava força de decisão. E o sistema sempre teme aquilo que empodera quem ele tenta submeter. Com o tempo, a mentira contada pelos colonizadores deixou de ser apenas uma narrativa inventada e passou a ser vista como verdade cultural por pessoas que jamais estudaram a origem dessa ideia. Ela se infiltrou na educação, nos discursos religiosos, nos hábitos sociais, nas famílias, nos preconceitos, nas conversas cotidianas. A demonização de Exu foi transmitida como tradição, mas era apenas propaganda. E quanto mais se repetia, mais se naturalizava. Assim, a força de Exu foi mantida à margem por uma sociedade que absorveu o medo sem questionar de onde ele vinha. Compreender esse processo é essencial para desfazer séculos de desinformação. Não se trata apenas de corrigir uma injustiça histórica, mas de reconhecer que a mentira sobre Exu não nasceu da espiritualidade, e sim do interesse político de quem precisava controlar. Essa visão permite enxergar a verdade com nitidez. Exu não foi perseguido por ser maligno. Exu foi perseguido porque era poderoso. E entender essa origem é o primeiro passo para devolver a ele o respeito que lhe foi negado por tanto tempo. Para reconstruir a verdadeira imagem de Exu, é necessário abandonar tudo o que foi imposto pelo olhar colonial e retornar ao sentido que sempre existiu antes da interferência europeia. Exu não é um símbolo de caos, maldade ou tentação. Exu é uma estrutura de ordem, comunicação e equilíbrio. Quando retiramos o filtro imposto pela história, percebemos que a essência de Exu não apenas contradiz completamente o rótulo que recebeu, como revela uma construção espiritual profundamente elaborada e sofisticada. Exu é a ponte que permite que tudo circule. Exu é a energia que faz com que as coisas aconteçam. Exu é o ponto que conecta intenções ao movimento, pensamentos à ação, caminhos ao destino. Não existe desequilíbrio na função de Exu. Existe fluidez. A tradição africana sempre entendeu essa força como o princípio da dinâmica universal. Em vez de ser visto como um opositor do bem, Exu era visto como o responsável por garantir que cada energia chegasse ao lugar certo. Ele não pertence ao mal e não pertence ao bem, porque esses conceitos são reduções do pensamento europeu. Ele pertence ao movimento, ao fluxo, ao trânsito entre mundos. Ele é o mensageiro responsável por levar pedidos, trazer respostas, manter a comunicação entre o mundo visível e o espiritual. Não há maldade em Exu, há responsabilidade. Não há castigo, há consequência. Não há ameaça, há direcionamento. A figura de Exu também representa a verdade. Isso significa que, diante dele, máscaras caem, ilusões se desfazem e personagens se rompem. Exu não opera no campo da aparência, ele opera no campo da essência. Por isso, tantas pessoas sentem impacto emocional ao se conectar com essa energia. Não se trata de medo, mas do desconforto que surge quando alguém é confrontado com a própria verdade. Exu desmascara não para ferir, mas para reorganizar. Ele expõe não para humilhar, mas para colocar tudo no lugar correto. É por isso que na tradição antiga ele era respeitado como aquele que revela o que está escondido, não como um agente de destruição. Esse papel de revelação também explica por que Exu é associado ao movimento interno do ser humano. Ele é a força que tira da estagnação, que impulsiona decisões, que desperta coragem e que exige responsabilidade. Não existe caminho fixo para quem está sob a vibração de Exu. Existe caminho vivo. Ele não decide por ninguém, mas exige que cada um escolha. Ele não controla a vida de ninguém,
mas exige que a pessoa esteja presente na própria vida. Sua energia está ligada ao impulso primordial que tira a humanidade da passividade e a leva a agir. O problema é que essa força ativa foi confundida com rebeldia pelos que observavam de fora. Porém, para quem vivencia essa energia, está claro que se trata de movimento consciente, não de desordem. Ao compreender que Exu representa comunicação e trânsito entre dimensões, fica evidente que não há qualquer relação com a ideia cristã de diabo. O diabo pertence à lógica dualista do bem contra o mal. Exu pertence à lógica da dinâmica e do equilíbrio. O diabo cristão se coloca como inimigo, opositor, destruidor. Exu se coloca como mediador, mensageiro, regulador. O diabo cristão opera na ruptura. Exu opera na ligação. A associação entre os dois não resiste a nenhum tipo de análise séria. É um equívoco histórico que não faz sentido dentro da cosmologia africana e só se sustenta por repetição cultural e desinformação. Existe também outra dimensão essencial. Exu representa o potencial humano de transformação. Ele é a energia que nos lembra que tudo muda, que nada permanece estagnado, que cada decisão cria um novo desdobramento. Seu papel na vida espiritual não é intimidar, é despertar. É chamar a responsabilidade para si. É lembrar que toda escolha tem consequência. É mostrar que caminhos travados não se destravam pela força, mas pela consciência. Por isso Exu é visto como guardião de encruzilhadas. A encruzilhada é a metáfora perfeita para o ser humano diante das próprias escolhas. Exu não escolhe, mas observa. Exu não empurra, mas alerta. Exu não castiga, mas mostra. Seu papel é iluminar o ponto onde os caminhos se dividem. Ao recuperar essa visão original, percebemos que nada em Exu justifica medo. O medo não pertence à energia dele, pertence ao imaginário que foi construído sobre ela. A verdadeira representação de Exu não ameaça, orienta, não confunde, esclarece, não aprisiona, liberta. Exu é a força que lembra que a vida é movimento, que a verdade é necessária e que a consciência é a chave que abre qualquer caminho. Quando olhamos para ele sem as lentes impostas pela colonização, encontramos não uma figura temida, mas um guardião que sempre existiu para garantir que o fluxo entre mundos permaneça vivo e íntegro. A ideia de que Exu seria maligno não permaneceu apenas como um equívoco histórico distante. Ela se infiltrou lentamente no cotidiano das pessoas, moldando comportamentos, emoções, culpas e medos que atravessaram gerações. O mito não ficou preso aos textos coloniais ou aos discursos religiosos do passado. Ele foi absorvido pela estrutura social, pela educação informal, pelos hábitos familiares e pela maneira como grande parte da sociedade passou a interpretar qualquer expressão ligada às tradições africanas. O resultado desse processo é visível até hoje. Milhares de pessoas cresceram temendo algo que nunca conheceram, rejeitando uma força espiritual que jamais entenderam e perpetuando uma narrativa que não tem origem na experiência, mas na imposição. Essa distorção afetou profundamente a maneira como Exu é visto, mesmo por pessoas que nunca tiveram contato com um terreiro ou com uma tradição afro-brasileira. A simples menção do nome Exu carrega para muitos a carga emocional de séculos de perseguição. O medo se tornou uma herança silenciosa, transmitida por olhares, gestos, comentários e interpretações equivocadas. Crianças foram ensinadas a temer símbolos que nunca compreenderam. Jovens foram afastados da própria ancestralidade por vergonha. Adultos foram condicionados a associar as manifestações espirituais de Exu a algo negativo, mesmo sem saber por quê. Isso produziu um distanciamento profundo entre a população e uma espiritualidade que sempre esteve presente no território brasileiro. A consequência disso é que muitas pessoas sentem medo antes mesmo de investigar, estudar ou testemunhar qualquer ritual ligado a Exu. O mito funciona como um obstáculo emocional que impede o acesso ao conhecimento. Ele bloqueia a possibilidade de compreensão antes que ela nasça. Por isso, tantas pessoas acreditam que Exu castiga, que Exu engana, que Exu faz mal,
que Exu atrapalha. Essas ideias não surgem da vivência espiritual, surgem do condicionamento social. E quanto mais essa narrativa é repetida sem questionamento, mais ela se solidifica, ocupando o lugar que deveria ser preenchido pelo entendimento real. Esse processo também afeta quem está dentro das tradições afro-brasileiras. Muitos médiuns e filhos de santo começam sua jornada carregando medos que não pertencem ao culto, mas ao que aprenderam fora dele. Há pessoas que chegam ao terreiro com receio de incorporar Exu, acreditando que algo ruim pode acontecer. Há pessoas que evitam falar abertamente sobre a relação com o povo de rua por medo de represálias sociais. Há médiuns que resistem ao próprio dom porque foram ensinados desde pequenos a temer a energia que agora se manifesta através deles. Isso cria conflitos internos profundos, porque a pessoa sente uma presença amorosa e protetora na prática, mas carrega um imaginário negativo que não consegue explicar. Outro impacto direto desse mito é a criminalização das práticas espirituais. Terreiros, casas de axé e comunidades inteiras foram e ainda são alvo de agressões, perseguições, intolerância e violência. A imagem de Exu como maligno foi usada como justificativa para destruir templos, reprimir rituais, impedir celebrações e silenciar vozes. A retórica do medo legitima a violência, porque cria a ilusão de que combater Exu é combater o mal. Quando uma sociedade é ensinada a temer uma entidade, qualquer ataque contra ela parece justificável, mesmo quando viola direitos, histórias e vidas. Além disso, o mito também impede que as pessoas reconheçam os próprios sinais de proteção e movimento que muitas vezes atribuem ao acaso. Há quem receba livramentos constantes, perceba mudanças repentinas em momentos críticos, sinta caminhos se abrindo de maneira inexplicável, mas não consiga reconhecer a atuação de Exu porque ainda associa sua energia ao medo. Essa desconexão faz com que muitas pessoas deixem de agradecer, de dialogar e de se relacionar com a força que constantemente trabalha por elas. O mito rouba não apenas entendimento, mas também a possibilidade de vínculo espiritual profundo. O impacto emocional também é significativo. Quando alguém cresce acreditando que Exu é perigoso, cria-se uma estrutura de culpa em torno do interesse pela própria ancestralidade. A pessoa sente curiosidade, mas também medo. Sente conexão, mas também receio. Sente presença, mas também dúvida. Essa contradição emocional impede o desenvolvimento espiritual pleno. O mito impede que a pessoa se olhe com maturidade. Impede que ela reconheça sua própria força. Impede que ela acesse ferramentas que poderiam transformar sua vida. Compreender esse impacto é essencial para libertar o espectador da mentira que foi transmitida como verdade. O medo de Exu não revela nada sobre Exu, mas revela muito sobre a sociedade que o criou. Ao reconhecer que esse medo foi imposto e não vivido, cada pessoa se coloca diante da possibilidade de desfazer um condicionamento que nunca pertenceu a ela. O caminho para essa libertação começa quando se aceita que a narrativa que gerou medo não nasceu do sagrado, mas da manipulação. E quando essa percepção se instala, o espaço para conhecer Exu de verdade finalmente se abre. Em cada rua, em cada esquina, em cada decisão evitada por instinto, existe um traço do trabalho silencioso de Exu. São histórias que raramente aparecem em livros, mas que se repetem na vida de quem está atento. Pessoas que saíram minutos antes de um acidente, que desistiram de uma escolha errada sem saber por quê, que perderam algo e, sem entender, descobriram que a perda era proteção. A força de Exu não se anuncia com espetáculo, ela se manifesta no detalhe. Enquanto muitos ainda imaginam um Exu ameaçador, quem o vive percebe que sua ação é de sabedoria. Ele impede, bloqueia e desvia não por castigo, mas por cuidado. Ele sabe onde o caminho leva, mesmo quando o ser humano insiste em ignorar o aviso. O erro está em pensar que Exu atua apenas quando é invocado. Sua presença é constante. Ele observa, organiza e equilibra as passagens invisíveis do destino. Um olhar desatento pode interpretar isso como coincidência, mas o olhar que entende reconhece. Onde há movimento, há Exu. Quantas vezes algo inesperado impediu você de estar em um lugar errado na hora errada?
Quantas vezes o imprevisto poupou você de uma escolha que mais tarde se revelaria desastrosa? Esses são os livramentos que o medo apagou. A religião dominante preferiu esconder o papel dessas forças, porque reconhecer a proteção de Exu seria admitir que o divino também se manifesta fora dos templos que ela controla. Exu age de forma prática. Ele não promete milagres grandiosos. Ele atua nas frestas, nas oportunidades, nas pausas. Aquele emprego que não veio, a viagem cancelada, o relacionamento que não avançou. Tudo pode ser parte de uma reorganização invisível. O humano vê frustração. Exu enxerga consequência. Ele entende o fluxo do tempo e intervém para preservar o equilíbrio. Não existe punição em sua ação, existe ajuste. Enquanto o homem pede para avançar, Exu pode decidir parar, e essa pausa muitas vezes salva. Ele protege com firmeza, e sua firmeza é confundida com dureza, apenas por quem não compreende o propósito da contenção. Essas histórias de livramento também revelam a profundidade da relação entre Exu e aqueles que confiam em sua força. Quem se permite perceber seus sinais aprende a entender o silêncio. Aprende a respeitar a hora de parar. Aprende a reconhecer a diferença entre vontade e caminho. Exu não trabalha para satisfazer o ego. Trabalha para garantir evolução. Quando um caminho é fechado, é porque o trajeto aberto adiante seria armadilha. Quando uma oportunidade se dissolve, é porque não havia axé naquele destino. Ele não erra. A leitura equivocada é sempre humana, nunca espiritual. A proteção de Exu não se manifesta com alarde, mas com precisão. Essas manifestações silenciosas foram distorcidas por séculos porque não se encaixavam na narrativa religiosa dominante. A fé que Exu inspira não se sustenta pela culpa, mas pela consciência. Ela exige observação, escuta e presença. Por isso, durante muito tempo, o sistema religioso que necessitava de fiéis obedientes preferiu apagar essas histórias. Admitir a existência de uma força que opera sem intermediários humanos era perigoso para as instituições. Uma espiritualidade que dispensa intercessores ameaça o poder de quem vive do controle da crença alheia. E é exatamente essa liberdade que Exu simboliza. A autonomia de compreender os sinais do próprio destino, sem depender da aprovação de ninguém. O resgate dessas histórias devolve humanidade à fé. Mostra que o sagrado não precisa ser teatral para ser real. Mostra que Exu nunca foi um oposto a Deus, mas um agente da ordem divina no movimento da vida. Mostra que a espiritualidade é também ação, resposta, discernimento e tempo. A pergunta que permanece é simples e profunda. O que Exu está tentando mostrar para você agora? O que ele já revelou e você ainda não teve coragem de aceitar? Quem você se torna quando deixa de temê-lo e passa a compreender sua verdadeira função? A resposta a essas perguntas é o ponto em que a narrativa se rompe e a consciência desperta. Reconectar-se com Exu exige, antes de tudo, desfazer a herança emocional deixada pelo mito. O medo não vem da espiritualidade, vem da cultura. A reconexão começa quando você reconhece que essa sensação não nasceu da sua experiência, mas foi plantada por gerações que repetiram histórias distorcidas sem compreendê-las. A primeira etapa é olhar para esse medo com honestidade. Ele não precisa ser combatido com força, apenas compreendido. Quando você percebe que não está diante de uma ameaça, mas diante de uma força que foi mal interpretada, o corpo relaxa e a mente se abre. A reconexão ocorre quando você permite que a verdade se manifeste sem o filtro histórico que a sociedade tentou impor. O segundo passo é reconhecer o papel que Exu desempenha na sua própria vida. Essa força atua nos momentos de decisão, nas intuições repentinas, nos alertas internos e nos impulsos de movimento. Ao observar esses sinais com atenção, você começa a entender como Exu se comunica. Ele não usa o medo como linguagem. Ele usa clareza. Ele usa direcionamento. Ele usa o corte preciso que separa o que é verdadeiro do que é ilusão. Reconectar-se a Exu é aprender a perceber essas manifestações, a respeitar essas intuições e a aceitar que o fluxo da vida sempre revela a intenção de movimento. Quanto mais você observa, mais você entende que Exu sempre se expressou através do seu próprio instinto.
A reconexão também passa pela sinceridade. Exu não responde ao personagem que você tenta ser, responde ao que você realmente é. Ele ignora máscaras e vê diretamente a intenção. Por isso, a reconexão com Exu exige postura interna firme. Não é possível se conectar com essa força mantendo discursos que você não sustenta na prática. A presença de Exu convida à autenticidade, convida à coragem de admitir verdades que você evitou, convida ao reconhecimento de erros sem vergonha, convida à responsabilidade pelas próprias escolhas. Esse processo, embora por vezes desconfortável, é libertador. A reconexão não exige perfeição, exige honestidade. Outro elemento importante é compreender que Exu não se aproxima através do temor, mas através da intenção. A intenção é o terreno fértil onde a comunicação acontece. Se você deseja estabelecer uma relação consciente com Exu, o ponto de partida é definir mentalmente o motivo dessa conexão. Pode ser proteção, clareza, abertura de caminhos, coragem, discernimento ou equilíbrio. Quando a intenção está clara, a energia encontra direção. A reconexão acontece quando sua postura interna coincide com seu desejo espiritual. Exu não responde a incertezas, responde ao movimento decidido. A prática de reconexão não precisa ser complexa. Ela pode começar em silêncio, em uma conversa íntima consigo mesmo, em um pedido interno que não necessita de rituais elaborados. Basta dizer para si mesmo que você está disposto a ouvir, perceber e aprender. A reconexão acontece quando há disponibilidade emocional e mental para interpretar os sinais que sempre estiveram ali. Em vez de imaginar Exu como uma força distante, compreenda que ele se manifesta no seu cotidiano, nos seus gestos, nas suas decisões e nos momentos em que você sente que precisa assumir controle da própria vida. A reconexão não é mágica, é consciente. Existe também a necessidade de abandonar a culpa. O medo de Exu é frequentemente acompanhado pela sensação de que aproximar-se dele é errado, pecaminoso ou perigoso. Essa culpa não pertence ao culto, pertence à imposição cultural. Libertar-se dela é essencial para que a reconexão ocorra de forma plena. Quando você entende que não existe pecado em buscar equilíbrio, movimento e clareza, percebe que a culpa era a verdadeira barreira. Exu não exige submissão, exige responsabilidade. Ele não quer fiéis amedrontados, quer pessoas que saibam caminhar. Ao abandonar a culpa, você permite que a presença de Exu se torne orientação, não conflito. A reconexão também ocorre quando você aceita que Exu trabalha através das oportunidades que surgem e das oportunidades que desaparecem. Ele não se manifesta apenas quando algo funciona, mas também quando algo não dá certo. Esse entendimento amadurece sua percepção espiritual. Em vez de pedir apenas portas abertas, você aprende a agradecer por portas fechadas. Em vez de insistir em caminhos que não fluem, você aprende a perceber que o bloqueio pode ser proteção. Essa mudança de percepção fortalece o vínculo com Exu, porque transforma a frustração em consciência. Reconectar-se com Exu é retornar ao ponto onde a verdade substitui o medo. É compreender que essa força nunca pertenceu ao mal e nunca trabalhou contra você. É permitir que a energia que representa movimento, comunicação e autenticidade se manifeste no seu caminho com clareza. É lembrar que o mito que criou distância não nasceu da espiritualidade, nasceu da manipulação histórica. Quando você abandona essa narrativa, descobre que Exu nunca esteve longe. Ele sempre esteve no fluxo da sua vida, esperando que você olhasse para ele sem a sombra da mentira. O retorno à verdade sobre Exu não é apenas uma correção histórica, é uma transformação profunda na forma como você se enxerga, como interpreta sua própria vida e como compreende a espiritualidade que sempre esteve ao seu redor, mesmo quando você não percebia. Quando a verdade retorna, ela desestabiliza tudo o que foi construído sobre o medo. Ela desmonta preconceitos que foram repetidos por gerações. Ela desarma crenças que você herdou sem questionar. E ao fazer isso, ela libera um espaço interno que antes estava ocupado pelo receio, pela confusão e pela culpa. A presença de Exu, quando vista sem a sombra do mito, desperta uma nova percepção de si mesmo e do mundo. Esse retorno não acontece apenas no campo intelectual. Não basta aprender que Exu não é o diabo.
A mudança real ocorre quando essa informação se transforma em experiência emocional. Quando você percebe que não sente mais medo ao ouvir esse nome. Quando percebe que a sensação de ameaça desaparece. Quando percebe que as imagens associadas ao terror não fazem sentido diante do que você realmente viveu. É nesse momento que a verdade começa a se instalar. Exu se revela não pela teoria, mas pela vivência. Ele se revela na paz, que chega quando você aceita o que é verdadeiro. Ele se revela no alívio que surge quando você abandona o peso das crenças que nunca foram suas. O retorno à verdade também revela que Exu sempre esteve atuando, mesmo quando era ignorado. Ele sempre esteve no livramento que você não entendeu, na decisão que evitou o desastre, na intuição que protegeu sua integridade. A diferença é que agora, sem o medo, você percebe esse movimento com nitidez. Ao retirar o véu criado pela colonização, tudo o que parecia confuso se organiza. Você começa a entender que o equilíbrio sempre existiu. O apoio sempre existiu. A proteção sempre existiu. O mito apenas impedia você de enxergar. A verdade devolve visão. Essa mudança de perspectiva também reorganiza a forma como você interpreta acontecimentos difíceis. Aquilo que antes parecia castigo passa a ser reconhecido como proteção. O caminho interrompido deixa de ser interpretado como perda e passa a ser entendido como desvio necessário. A força de Exu não é destrutiva, é astuta. Sua ação pode ser firme, mas nunca é maldosa. Quando a verdade retorna, você compreende que Exu nunca trabalhou contra você. Ele sempre trabalhou com você, mesmo quando você não conseguia reconhecer sua presença. Essa percepção transforma a relação com a própria vida, porque traz maturidade, clareza e confiança. Ao abandonar o mito, você também recupera a autonomia espiritual. Por séculos, o medo foi usado como ferramenta para afastar pessoas da própria ancestralidade. O retorno à verdade devolve essa herança perdida. Ele permite que você honre sua história sem carregar a culpa que não pertence a você. Permite que você se aproxime de Exu com respeito, não com temor. Permite que você entenda que a espiritualidade não precisa ser um território de proibições e ameaças. Pode ser um lugar de diálogo, consciência e responsabilidade. Essa nova relação não se baseia mais no medo de errar, mas na coragem de aprender. Outra transformação importante é a forma como você passa a enxergar o mundo ao seu redor. Quando a verdade sobre Exu retorna, você começa a perceber que muitas estruturas sociais ainda sustentam o mito porque dependem dele. Quanto mais você entende a verdade, menos essas estruturas conseguem te manipular. Você se torna mais crítico, mais observador e mais resistente à reprodução automática do preconceito. O retorno à verdade não apenas libera você, mas também desafia tudo o que tenta manter o mito vivo. A mudança interna se torna semente de mudança externa. Reconhecer Exu na verdade de sua origem é recuperar dignidade espiritual. É romper com narrativas construídas para oprimir. É resgatar uma força que sempre pertenceu a você. Quando a verdade retorna, ela reorganiza o passado, ilumina o presente e abre o futuro. Exu não é o diabo, nunca foi. Ele é movimento, consciência, direção e liberdade. Quando essa verdade se instala, nada permanece igual, porque você passa a se mover não pelo medo, mas pela clareza. É nesse ponto que a história deixa de ser ferida e se torna caminho. A história tentou enterrar Exu sob camadas de medo, mentiras e distorções. Tentou transformá-lo em inimigo, proibiu seu nome, ridicularizou seus símbolos e condenou aqueles que o cultuavam. Mas nenhuma narrativa construída com base na opressão consegue sobreviver ao peso da verdade. A força de Exu atravessou séculos, resistiu a perseguições, sobreviveu à escravidão, enfrentou criminalizações e continua viva porque não depende da aprovação de quem tentou destruí-lo. Exu permanece porque é movimento. Exu resiste porque é força ancestral. Exu persiste porque sua essência não pode ser apagada por narrativas inventadas. A verdade sempre retorna, e quando retorna, ela reergue tudo o que foi tentado silenciar. A mentira que associou Exu ao diabo se sustentou por repetição, não por fundamento.
Ela se manteve viva porque foi útil para quem precisava controlar corpos e mentes. Mas à medida que as pessoas passam a questionar essa narrativa, a estrutura construída sobre ela começa a ruir. Quando alguém entende que o medo que sentia não foi aprendido no terreiro, mas na imposição colonial, a ligação emocional com o mito começa a se desfazer. Quando alguém percebe que suas experiências pessoais com livramento, intuição, movimento e proteção contradizem a história contada pelos opressores, nasce um novo entendimento. E esse entendimento é liberdade. O mito perde força quando a verdade é tocada pela experiência. A verdade também se manifesta quando olhamos para o impacto espiritual de Exu com sinceridade. Ao longo da vida, cada pessoa passou por momentos em que algo maior evitou quedas, impediu tragédias ou desviou caminhos perigosos. Esses momentos não foram fruto do acaso. Foram parte da atuação de uma força que sempre trabalhou em silêncio. A diferença é que agora, com a consciência desperta, você consegue reconhecer esse movimento. Não é mais o medo que guia sua percepção, mas a lucidez. Não é mais o preconceito que molda seu entendimento, mas a clareza. Ao reconhecer Exu como guardião, você se reconecta com uma verdade que sempre existiu, mas estava encoberta por camadas de manipulação cultural. Essa verdade não transforma apenas a visão sobre Exu, ela transforma a visão sobre si mesmo. Quando você abandona o mito, percebe que sua vida sempre teve mais proteção do que você imaginava. Percebe que nunca caminhou sozinho. Percebe que sua força não veio apenas da sua vontade, mas também do equilíbrio espiritual que atuou ao seu redor. O retorno à verdade sobre Exu convida você a assumir sua espiritualidade de forma adulta, consciente e livre. Ele rompe com a narrativa infantilizada que tenta colocar o sagrado como ameaça e devolve à espiritualidade sua função original: orientar, fortalecer e libertar. Nada permanece igual quando a verdade é encarada de frente. O medo perde função, a culpa perde sentido, a vergonha perde espaço, o preconceito perde raiz, e a espiritualidade recupera seu papel como lugar de força, não de repressão. A verdade sobre Exu devolve dignidade ao que foi demonizado sem razão e abre espaço para que cada pessoa construa sua própria relação com essa força ancestral. Uma relação baseada na consciência, na responsabilidade e no respeito. A mentira pode ter moldado séculos, mas não conseguiu extinguir o axé. Exu permanece porque a verdade não pode ser apagada por gerações que se recusaram a entender o que ele realmente representa. A conclusão deste caminho revela o que deveria ter sido dito desde o início. Exu não é o diabo. Exu é comunicação entre mundos, é movimento que transforma, é direção que organiza o destino. Ele é guardião, mensageiro, força de verdade e equilíbrio. Quando essa verdade se estabelece no coração e na mente, tudo se reorganiza. O medo que foi herdado se desfaz. A vergonha se dissolve. A mentira perde sentido. E o que fica é o axé que sempre existiu. A verdade que ninguém conseguiu apagar é a mesma que agora se instala dentro de você. Exu é força, é caminho e é liberdade.